meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma revisão de português, tá bom? Porque amanhã já é a nossa avaliação de português, então hoje o nosso vídeo vai ser de uma revisão dos conteúdos da avaliação de vocês, tá? Então fiquem atentos no que eu vou explicar pra vocês, fiquem atentos também no mural, tá? Pra quando esse link for postado e vocês realizarem também a prova de vocês. Uma coisa que eu peço, tenham calma, não precisa de nervosismo, de nada, porque vocês vão ver o tanto que é simples, o tanto que é fácil fazer essa prova, tá bom? O conteúdo também tá muito simples, então eu tenho certeza que vocês vão tirar notas, ó, muito boas, tá bom? Então, vamos lá. Os conteúdos da avaliação de vocês vão ser esses aqui: classificação quanto à tonicidade, adjetivos pátrios, advérbio e locução adverbial, artigos, numeral e verbo, tá bom? Então, vamos lá. Classificação quanto à tonicidade, isso quer dizer a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Nós sabemos que para classificação de uma sílaba tônica, de uma tonicidade, nós temos a oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá bom? O que é uma palavra oxítona? É quando a sua última sílaba é a mais forte, tá bom? Temos a última sílaba mais forte, ela é uma oxítona, beleza? Por exemplo, na palavra xodó. Xodó, além de ter o acento para facilitar, né? Ele também tem a sua última sílaba mais forte, tá bom? A paroxítona é quando a penúltima sílaba ela é a mais forte. E qual é a penúltima sílaba, gente? Por exemplo, tapete. Ó, quando eu pronuncio normalmente a palavra tapete, nós sabemos que o P ele tem um tom mais forte, a gente utiliza um pouco mais de força para pronunciar essa palavra. Então, P, tapete, ela é uma paroxítona, porque a penúltima sílaba é a mais forte, tá bom? Então, é fácil de identificar. Proparoxítona, quando a antepenúltima é mais forte. As proparoxítonas são acentuadas. Matemática é um exemplo, tá bom? Ela é acentuada, então é mais fácil de identificar uma proparoxítona, tá bom? Duas coisas que são essenciais para você identificar a sílaba tônica: separar a sílaba corretamente, tá bom? E quando você for pronunciar a palavra para identificar a sílaba tônica, você precisa falar a palavra. Você não pode pronunciar essa palavra pausadamente, porque você vai acabar se atrapalhando. Então, se eu falo tapete, nossa, qual é mais forte? Tapete, o tá, falei mais forte? Tá, então ela é uma proparoxítona. Não. Quando você for falar uma palavra, você tem que falar normalmente, tapete, tapete, tapete. Observaram? O P é mais forte, tá? Então, duas dicas: separação correta e pronunciar a palavra normalmente. Não falar pausadamente, que você vai se enganar, tá bom? Adjetivos pátrios. Os adjetivos pátrios, eles vão denominar a sua nacionalidade, onde você nasceu, tá bom? Pode ser no país, estados, tá bom? Ele vai determinar onde você nasceu, tá bom? Tanto é que no livro de vocês não tem explicadinho todos quais são e tal, mas eu pedi para vocês fazerem no caderno uma atividade relacionada a isso, para vocês terem uma noção, tá bom? Dos adjetivos pátrios, tá? Advérbio e locução adverbial. Advérbio, tá? Nós temos de lugar, de modo, de afirmação, de negação, de intensidade, tempo e dúvida. Então, gente, deixa eu pegar aqui o livro para ler para vocês. Quando eu vou utilizar o meu advérbio, eu também tenho a minha locução adverbial. A locução adverbial, ela é o quê? Ela é com duas palavras, tá bom? Então, Tá na página 45 de vocês.
tá bom? Então, que é esse conteúdo, né? O advérbio são palavras que expressam uma circunstância, que pode ser de lugar, de modo, de afirmação, de negação, intensidade, tempo e dúvida, tá bom? Geralmente em relação a alguma ação. Se forem formadas por mais de uma palavra, são chamadas de locução adverbial. Se eu digo não, é um advérbio de negação. Se eu digo de manhã, é uma locução adverbial, tá? Que está falando também a questão do tempo, quando isso aconteceu, tá? Também não é difícil de identificar. No livro de vocês também não tem a tabela, mas na aula que eu expliquei sobre advérbio e locução adverbial, eu pedi que vocês fizessem uma tabela, certo? Com os advérbios e as suas circunstâncias, para vocês até mesmo estudarem, tá bom? Aqui tem quais são eles: lugar, de modo, de afirmação, negação, intensidade, tempo e dúvida. E eu vou colocar também agora uma tabelinha nesse vídeo para vocês visualizarem também a questão dos advérbios, porque se você não fez atividade do caderno, essa é a hora de você fazer, porque eu vou colocar na prova de vocês, tá bom? Essa questão para vocês identificarem a circunstância daquele advérbio, o que é que ele está indicando, beleza? Próximo item. Próximo conteúdo são os artigos. Nós sabemos que os artigos nós temos os definidos e os indefinidos, que também podem ser feminino e também masculino, tá bom? Então, gente, quando eu digo a menina anda de mãos dadas com a sua irmã. A menina, já é um artigo definido no feminino, tá bom? E no singular. Então, o artigo ele pode ser definido ou indefinido, feminino ou masculino, ou estar no plural ou estar no singular, tá bom? Então, as, umas, tá bom? Então, esse artigo ele se modifica de acordo com algumas características, se for feminino, se for masculino e assim por diante, tá bom? Da mesma forma o masculino, os, uns, tá bom? Os artigos definidos são quais? As, os. A atividade, a menina, o quadro, o óculos, as meninas, as árvores, as galinhas, os tucanos, tá? Então, eu estou definindo sobre algo que eu estou me referindo, sobre algo que eu estou falando. Substantivos, por mais que não seja determinado de galinha, galo, vaca, boi, cachorro, cadela, nós conseguimos diferenciar o seu gênero com o artigo, tá bom? Se eu estou falando de sofá, o sofá é feminino ou masculino? Se eu falo a sofá, ou eu falo o sofá? Se eu falo o sofá, quer dizer que o sofá é masculino. Se eu falo cadeira, eu falo a cadeira ou o cadeira? De que maneira eu vou falar esse substantivo? Então, quer dizer que cadeira é um substantivo feminino, tá bom? Então, não necessariamente é preciso ter o seu gênero de cachorro, cadela, como eu falei, menino, menina, homem, mulher, tá bom? Cavalo, égua e assim por diante, que isso aí é realmente o gênero do substantivo, tá bom? Que são gêneros. Diferentemente de um artigo, eu posso classificar o meu artigo como feminino ou masculino somente utilizando o definido ou indefinido, beleza? E quais são os indefinidos? Uns, umas, uns. Masculino, umas, feminino, tá bom? E eu vou falar de algo que não está definido, que é indefinido. Se eu falo uma caneta, ok, uma caneta, mas qual caneta? Não é algo que eu dou aquela certeza pra você quando eu utilizo, tá bom? E o próximo é numeral, que foi até o vídeo anterior que eu fiz pra vocês de português no início da semana. Numeral pode ser o quê, gente? Podem ser quais? Os cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos, tá bom?
Os cardinais são os números normais que nós utilizamos, 2, 3, 7, 20 e assim por diante, tá bom? Os ordinais, que eles vão indicar uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, quinto, quarto. O fracionário, que ele vai como se fosse dividir, né? Eu tenho 1/4, meia xícara, 1/4 da água. Então, eu utilizo esse fracionário quando eu quero fracionar, quando eu quero dividir algo. E o multiplicativo, quando eu quero multiplicar. Ou seja, eu tenho o dobro de lápis que a Isadora, eu tenho o triplo de medalhas que o Pietro, tá bom? Então, eu vou utilizar o multiplicativo quando eu quero multiplicar, tá bom? Então, quais são? Cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, tá bom? Cardinais são os números que utilizamos no nosso cotidiano, né, os normais. Fracionários, quando a gente quer dividir. Ordinários, que indicam uma ordem. Multiplicativo, quando a gente vai multiplicar alguma coisa, tá bom? E aqui tem a questão do verbo. O verbo no livro de vocês, ele está se retratando com relação ao tempo, tá bom? Verbo vai indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. E ele vai ser modificado, ele vai ser diferenciado de acordo com o tempo em que ele se encontra. Verbo pular. Eu pulei, eu pulo e eu pularei, tá bom? Então, ele vai se modificar de acordo com o tempo em que ele for se encontrar, tá bom? Que é pretérito, passado, que já aconteceu, presente, que está acontecendo, futuro, ainda vai acontecer, tá bom? Então, o verbo ele vai se modificar de acordo com o tempo que ele vai se encontrar. Pode ser o mesmo verbo, mas se ele está em tempos diferentes, ele vai se diferenciar um do outro, tá bom? O verbo no infinitivo, o verbo da sua maneira inicial, eles são terminados em ar, ou ir, pular, comer, dormir, tá bom? Sempre com essa terminação. O que vai diferenciar de um verbo do outro é as suas vogais e a sua terminação. Como assim? Comerão, comerão, comeram, comerei, comerás. Perceberam que o comer permanece lá. O que modifica é a sua terminaçãozinha, tá bom? Pular, pularei, pulei, tá bom? Aí eu tenho que realmente tirar o meu ar para pulei, né? Não posso pular, pularei, né? Então, gente, o início do verbo permanece o mesmo, só que vai modificar a sua terminação. Tá? Então, as terminações que vão sendo modificadas de acordo com o tempo, de acordo com o pronome, se é plural, se é singular. Beleza? Então, gente, o nosso conteúdo basicamente é isso daqui. Não tem nenhuma dificuldade, não é nada de novo, assim, digamos assim, porque um conteúdo novo que a gente nunca tinha visto mesmo foram a questão do advérbio e da locução adverbial. Porque os outros, no ano passado a gente já deu uma estudada sobre, tá bom? O numeral também eu acho que a gente nunca tinha visto, né? Então, tem conteúdos que a gente já teve contato com eles que acaba não se tornando tão difícil. Então, assistam esse vídeo, estudem pelo livro, olhem as atividades de vocês, olhem os vídeos anteriores, para que vocês não tenham dificuldade, certo? Para que vocês possam fazer uma prova tranquilamente, tá bom? Então, estudem, relaxem, descansem e até o dia da nossa prova, tá bom? Um grande beijo para vocês.